falando, né, nesse tema, né, que é sobre os animais, né, o reino animal, né, é um reino assim de grande complexidade, né? Então a gente inclui, né, o reino animal ou metazoa, né, porque eles existem características ali, né, que a gente vai falar sobre cada uma delas, né? E uma das razões que explicam, né, a dificuldade em determinar quando os animais quando eles apareceram assim no período assim de terra. Então as hipóteses, né, que levaram, né, foram mais aceitas, né, aproximadamente há 630 milhões de anos atrás, né, a diversidade celulares, né, e o alto nível, né, de especialização de alguns tecidos. Então, eles apresentam, né, a mobilidade, né, por exemplo, né, são heterotróficos, são incapazes, né, de produzir o seu próprio alimento, né, e eles se alimentam, né, de matéria orgânica, né, em alguns seres, né, alguns seres eles se alimentam de detritos, então isso vai variar muito de espécie para espécie. Os animais eles têm um corpo formado, né, por exemplo, algumas células assim especializadas, né, que vai interagir, né, aí, né, com o seu meio, né, mais intersticial, né? Então eles têm assim alguns tecidos de especializações que vai diferenciar eles de é, algumas outras, no caso aí, algumas outras características. Então, o tecido, né, de um animal adulto vai ser originado a partir de uma única célula, né, que a gente chama ela de zigoto ou embrião, que a gente já falou isso em outras aulas, né? E as células elas vão ser divididas, né, formando a mitose, né, que vai originar duas células filhas, né? E eles surgem, né, em diferentes, né, células quanto à função e a diferenciação celular, né? Então, há quatro grandes categorias de tecidos animais, né? Aí, os tecidos epiteliais, que vai revestir, né, o corpo e alguns órgãos, né, desses animais. Suas células são unidas, né? E outro tecido também é o tecido conjuntivo, né? Aí que ele vai preencher o espaço entre as outras células, né? Ele possui aí outra, por exemplo, aí ele tem a fase de preenchimento, né? Espaço, né, entre os tecidos, mantendo a arquitetura, né, de alguns órgãos, tá? Geralmente, assim, o tecido conjuntivo, quem vai fazer parte dele vai ser os tecidos cartilaginosos, né? Os tecidos musculares, que eles são formados pelos miócitos, né? Pelas fibras musculares, né? Eles vão estar basicamente no intestino e no coração. E os tecidos nervosos, que vão ser formados, né, por células nervosas, tá, gente? Então, a gente falou, né, sobre essa parte, né, de divisão das quatro funções de tecidos que nós temos. Então, a organização corporal de um animal é por simetria, né, radial ou bilateral, tá? E ele vai possuir também uma cavidade digestória. Os animais eles vão ter elevado arranjo, né? Que aí eles vão gastar energia, né? Que essas energias são obtidas de algumas fontes alimentares. Então eles têm assim um crescimento, né? Nas reparações, né? Eles têm assim substâncias orgânicas que vão ingerir, né, tecidos aí, né? Eles vão ter também, né, um equilíbrio dinâmico, eles vão ter uma homeostase, vão contribuir aí para que haja, né, um equilíbrio, né, do pH, né,
a composição química ela vai regular a osmótica, né, da quantidade de água, né, a temperatura. E isso é por causa do equilíbrio dinâmico, né, que vai funcionar como um equilíbrio, né, que vai dar uma certa, vai equilibrar do meio externo para o meio interno, tá? Então, o metabolismo, né, animal vai gerar resíduos nitrogenados que a partir, né, de alguns compostos eles vão conter nitrogênio, essas bases nitrogenadas que são os aminoácidos. Então, o tipo de resíduo, a amônia, a ureia, o ácido úrico, eles vão variar entre essa diversidade desses grupos animais. Então, a excreção da amônia ela vai apresentar aí, né, vai atravessar rapidamente essas membranas vivas, né, e vai ser eliminada ali, né, e devido à facilidade, gente. Então assim, por exemplo, quando tem muita toxicidade, né, essa excreção vai exigir, no caso, uma quantidade maior, né, para ela ser assim eliminada. A maioria dos animais, por exemplo, aquáticos, eles vão excretar muito amônia, né? E já, né, para o terrestre, ela vai ser um tipo, né, de excreta que vai ser um pouco restrita ali nesse processo de diluição. No animal, né, eles vão passar desses resíduos nitrogenados que vai acontecer de formas menos tóxicas, por exemplo, a ureia, né, em alguns animais, ou o ácido úrico. Então, essa toxicidade ela vai variar muito, né? Ela pode apresentar níveis de alta, né, complexidade, como a amônia, né, de moderada, por exemplo, a ureia já é um tipo de resíduos nitrogenados aí com a toxicidade mais ou menos variada. E o ácido úrico já é baixa. Tá bom, gente? Já a fórmula química, né? Na amônia ela vai ser muito alta, na ureia muito baixa e no ácido úrico vai ser alta, tá? Então a quantidade discreta, né, nitrogenada, ela vai variar muito. Tá legal, gente? Então por hoje, né, nós vamos ficar por aqui até o nosso próximo encontro.